real, e por isso ele também pode escanear mutações. Só que ele nunca fez isso também, porque ele deve estar com esse bloqueio, né? E com o controle Messi, isso não seria mais um problema, e o Ben poderia escanear essas mutações. Além disso, ele poderia ficar em um tempo infinito, em qualquer área, e por isso poderia se aperfeiçoar em poderes que precisam de muito mais tempo de aprendizado, como aprender a usar magia com o Tartagira e com o Snaryu, por exemplo. O Omnitrix possui uma função randomizer, chamada no Brasil de modo aleatório. Essa função transforma o usuário em um número diferente de alienígenas em momentos aleatórios e de forma aleatória. O Omnitrix pode adicionar recursos extras às formas alienígenas, a fim de torná-lo mais seguros e estáveis, como por exemplo a gaiola do espantoide, porque no planeta natal da espécie dele, a espécie usa coberturas, né, tipo um pano, para cobrir a cabeça e o rosto. E obviamente uma gaiola tecnológica é bem mais segura e estável do que um simples pano, né? Uma simples cobertura qualquer. O Omnitrix pode também sincronizar com outro Omnitrix se ativado ao mesmo tempo. E isso desbloqueou temporariamente o contratempo pro Ben de 11 anos, naquele episódio Ben de novo em Ben 10 Omniverse. Além disso, por causa desse recurso, a contraparte do Omnitrix da dimensão 23, apelidada de relógio do herói, desbloqueou alienígenas que não tinha anteriormente. E galera, o Omnitrix definitivo é diferente dos anteriores. E algo que o faz mais poderoso é ele não depender mais da corrente Codon para fazer as transformações. Em vez disso, o DNA ele é armazenado dentro dele mesmo, de uma forma computadorizada. Essa lore também foi explorada no Ben 10 Reboot, já que o Omnitrix do Reboot não é um receptor sem fio para a corrente Codon, assim como o Omnitrix definitivo. Ele pode conceder ao seu usuário, bem como uma forma alienígena, a capacidade de falar outro idioma fluentemente. E convenhamos que é até engraçado e bom demais ver o Rat falando em espanhol latino, né não? Rat estava muito cansado de estar desnudo! Além disso tudo, o Omnitrix definitivo pode mudar o sexo do usuário para se adaptar a outra espécie, mas o Ben desconhece essa função. Essa função já vem ativado caso a espécie só tenha um sexo específico. Por exemplo, os necrofrigianos, que é a raça do Friagem, todos eles são fêmeas e se reproduzem por partenogênese. E isso não sou eu que tô falando não, e sim um dos membros mais importantes da staff de Ben 10, que é o Matt Wayne. Logo, toda vez que o Ben vira o Friagem, ele vira uma fêmea. No mais, seria até interessante ver o Ben explorar esse recurso de outras maneiras. O Omnitrix tem um modo chamada, que é usado para se comunicar com os outros. Existem outras extensões presentes no Omnitrix definitivo, já que ele possui um sistema de comunicação específico com o distintivo de encanador. Isso foi mostrado no episódio O Mundo Irado de Ben, parte 1 de um Omniverse. O Omnitrix também pode gravar mensagens semelhantes ao correio de voz. O Omnitrix definitivo também tem a funcionalidade de um relógio digital comum. Pelo menos dessa vez dá para perguntar para ele que horas são, né? E ele também adapta a roupa do usuário ao alienígena em que ele se transforma. Então, galera, as roupas seguem o padrão de cor das roupas do usuário e podem ou não serem roupas similares à da espécie. Por exemplo, a Pisky Dust usa trajes típicos de um Nemuina. O Bullfrog usa roupas stealth que nem os Incursianos. Já o Quatro Braços do Omniverse não usa roupas gladiadoras como a sua espécie e usa uma roupa mais estilo malha de academia. O Omnitrix também tem um tradutor universal embutido. Isso o faz poder traduzir línguas alienígenas, mas aparentemente a língua do besta é complexa demais para o Omnitrix traduzir. O Omnitrix também tem a função de sinal de socorro e o dispositivo de homing, já que o Azimuth foi capaz de encontrar e resgatar o Ben quando ele estava preso dentro do pod Incursiano lá no espaço. O Omnitrix também possui um sistema de trava de segurança para que só possa ser acessado pelo usuário, bem como o programa de identificação alternativo se ocorrem alterações de forças externas ao usuário. O relógio definitivo também tem um fail-safe, ou seja, um modo de salvamento de vida, que entra em ação no caso de a vida do usuário entrar em risco. Essa característica o transforma no alienígena necessário para sobreviver. Ele também possui fail-safes instalados pelo próprio Azimuth, que impedem que os metamorfos galvânicos adulterem o dispositivo. O Omnitrix também tem a função de fazer seus símbolos desaparecerem. Isso foi mostrado graças ao disfarce roxo do Bullfrog. Provavelmente, essa função foi ativada temporariamente pelo Super Omnitrix em Ben 10 Heróis Unidos, pois o Ultra T estava sem o símbolo e só foi aparecer quando ele incrementou o Rex. O Omnitrix pode também ser controlado por comando de voz. E, bem, é claro que nem tudo são flores, e eles têm determinadas avarias, do qual a gente vai entrar nelas agora. Se o Omnitrix transforma o Ben em outro alien fora do que ele quer, é por conta que o usuário bateu muito forte no núcleo do Omnitrix. Outras razões para esse erro da transformação incluem não aperfeiçoar a pré-carga ou a leitura incorreta do alien que foi selecionado. No geral, as transformações incorretas são causadas pela falta de atenção geral do usuário. Bater muito forte pode ocasionar um erro ao qual deixa o Ben transformado em um alien por horas. Isso aconteceu no episódio Não Há Honra Entre Irmãos, onde o Ben bateu muito forte no Omnitrix e ficou
transformado por horas no pior. Ao alternar entre aliens, o usuário pode estar manipulando os controles. Transformar-se em outro alienígena sem mudar de volta para a forma original nem sempre funciona e é até ruim para o Omnitrix. Assim como o Super Omnitrix, o Omnitrix não é a prova de hacks. O modo de escaneamento do Omnitrix vai tentar escanear qualquer DNA novo nas proximidades, caso ele não tenha armazenado. Se a amostra de DNA estiver muito longe, o Omnitrix desligará todas as outras funções até ele escanear essa nova amostra. Isso aconteceu no episódio O Vampiro Contra-Ataca, onde o Omnitrix escaneou pela primeira vez o DNA Vladat, e isso gerou o Vômpiro. Muitas transformações e reversões desgastarão o Omnitrix, fazendo com que ele entre em um ciclo de resfriamento. O Omnitrix não tem proteção contra controle mental, e isso foi mostrado pela Nyan-Si-Chan, pois ela foi capaz de controlar a mente do Raj. E além de ganhar todos os poderes e habilidades de um alienígena, o usuário ganha todas as fraquezas desse alienígena também. Uma fraqueza comum inclui ser vulnerável ao predador natural do alienígena. O usuário também é suscetível a certos comportamentos inerentes ao alienígena em que é transformado, como o processo de desabrochamento do fogo fato.